Bom, dando sequência aqui no mundo dos esportes, agora a gente vai conversar com Marcelo Cabo, técnico que trouxe o Santa Cruz de volta, ou melhor, começou um acesso do Santa Cruz rumo à Série A, o retorno da Série A. Já há um bom tempo o Santa Cruz perdeu aí essa possibilidade de disputar a Série A, caiu para a Série D e agora subiu para a Série C, numa recuperação muito boa da equipe do Santa Cruz, comandada pelo Marcelo Cabo, que é o seu treinador. No mínimo, muita festa por aí, Marcelo. Parabéns pelo acesso. Olá, Fernando, tudo bem, cara? Prazer falar com você. Mais uma vez, obrigado pelo convite para participar do seu programa. É sempre um prazer bater esse papo com você. Realmente, a gente viveu um momento muito importante, né? Nesse momento do Santa Cruz, pelo fato do Santa Cruz, há 9 anos, né? Depois que ele vem naquela bela trajetória em 2016, vem num momento muito ruim e a gente consegue esse ano, né, recolocar o Santa Cruz numa divisão melhor. Não é a divisão que o Santa Cruz merece, mas sim é o primeiro passo para retomar os bons momentos dos dias de glória do Santa Cruz. A gente fica muito feliz de fazer parte desse momento, né, fazer parte da história do Santa Cruz. É um trabalho difícil, árduo, né, mas, enfim, numa competição muito difícil, sabe, Fernando? A Série D, onde você inicia com 64 equipes e só 4 subiram e colocamos o Santa Cruz na Série C e deixamos, né, na frente de 60 equipes. Pois é, realmente não é fácil essas divisões, a C, a D, a própria Série B. É muito complicado, mas como é que é para um gigante do futebol brasileiro? O Santa Cruz é considerado um dos grandes no Nordeste. Aprendeu pela dor, né? Teve na Série A durante muitos anos, subiu, desceu, voltou, como você disse, agora caiu para a última série da divisão nacional, mais abaixo não teria, né? Como é que um time desse tamanho chega numa situação como essa, Marcelo? É só para os seus ouvintes terem uma ideia, Fernando. Em 2024, o Santa Cruz não tinha divisão, né? E aí, pelo campeonato estadual, ele teve direito de jogar a Série B em 2025. Então, assim, posso reputar que o Santa Cruz chegou num momento assim para onde não tinha mais para onde ir, né? Em termos de cenário do futebol brasileiro, um clube do tamanho e da grandeza do Santa Cruz. E com a entrada do presidente ano passado, em janeiro, Bruno Rodrigues, você tem uma ideia, quando o presidente assumiu o clube, tinha 8 meses de salário atrasado, e nesses, vou te falar aí, 18 meses de mandato, ele nunca deixou atrasar o salário. Então, foi uma retomada de Santa Cruz, né? Foi uma reestruturação, né? Desde o início da gestão do Bruno Rodrigues e até chegar esse momento do acesso. Assim, a gente sentiu muito, né? Sente muito pelo nosso torcedor, né? É uma torcida apaixonada, Fernando. Você tem uma ideia, os 2 últimos jogos na Arena, né? Os 3 mata-matas, botamos uma média de 40 mil torcedores, uma torcida apaixonada. E aí, retomando esse caminho, a gente fica muito alegre. Mas foi um trabalho muito árduo, iniciado pelo nosso presidente. E agora, com a consolidação da SAF, né? A SAF está bem encaminhada. Daqui a 2 meses vai assinar o contrato. Então, a gente tem uma perspectiva de dias melhores para Santa Cruz. Quem vai ser o dono da SAF do Santa Cruz? É a Cobra Coral Participações, sabe? É um grupo de gestores de Belo Horizonte, né? Então, é uma SAF muito sólida, muito séria, né? O presidente vem trabalhando ela há alguns meses com muita seriedade. É claro que a gente tem as informações aqui do presidente, dos gestores, mas é uma das maiores SAFs do futebol brasileiro dos últimos tempos. Então, ela agora está num processo final, né? Já praticamente na parte documental já finalizou tudo, e a gente fica muito feliz, né, de saber que o futuro do Santa Cruz é um futuro que o clube merece, né? Você falou que é uma das maiores SAFs do futebol brasileiro. Número de valores, você tem ideia o que você pode passar pra gente? Cara, assim, o que eu tenho não é porque a gente lê e tem informação, claro que eu não tive também esse documento, mas a questão de 1 bilhão, entendeu? 1 bi? E aí
Um bi. Caramba. Isso já foi colocado até, teve uma coletiva na última semana, onde o Irã, que é o representante da SAF, junto com o presidente, fez toda uma explanação da SAF e o aporte é de 1 bilhão. Aí tem lá os prazos, tudo isso, né? É uma coisa muito séria, sabe, Fernando? Foi um Isso é trabalho muito importante. bem feito pelo nosso presidente, assim, está levando meses e meses e meses, mas é uma coisa muito séria. Nosso presidente é uma pessoa muito séria aqui. Eu acho que o Santa Cruz dá um passo muito importante na sua nova história, na sua nova trajetória, e a gente fica muito feliz nesse primeiro momento, 4 meses de trabalho, a gente conseguir, né, já um acesso, que isso acho que vai ser muito importante para todo o planejamento, a SAF já assumir como time numa divisão maior. Ô Marcelo, para ter uma ideia, como comparação, qual o valor da folha salarial do Santa? Eu não tenho uma precisão, mas ela gira em torno de 1 milhão. 1 milhão, olha a diferença. Quantos jogadores você tem no elenco? É. Quantos? Quando eu cheguei em março, não tinha 40, né? Ah, Era um grupo inchado. Mas hoje a gente tem 34 atletas, contando com os atletas de base, sabe? Eu gosto de trabalhar com um grupo bastante enxuto, e a gente fez uma reestruturação da minha chegada do final para o estadual até o início do Campeonato Brasileiro. A gente fez uma reestruturação. Hoje nós temos aí entre 34 e 35 atletas, contando com 5 atletas da base que eu já subi. pois é, você vê a diferença de valores, né? Na Série A é comum um jogador ganhar R$ 1 milhão. Na Série D, isso porque há um investimento grande no Santa Cruz, é R$ 1 milhão a folha de pagamento. Qual que é a diferença, Marcelo, de um jogador de Série A para um jogador de Série D? Existe, não existe, perfil, como é que é? Sim, né? A gente tem aqui alguns jogadores que já passaram por Série A, né? Nós temos o Felipe Alves, que é o nosso goleiro, nós temos o Thiago Galhardo, né? Que é um Sim, dos atletas aqui, temos outros atletas com passagem em Série A. Cara, o perfil é mais pautado que o perfil da competição. Haja visto a diferença de algumas exceções, como a gente tem dentro do grupo, né? Claro que a gente falando, claro que da qualificação técnica, da diferença de um jogador da Série A para D, a trajetória da sua carreira, mas a gente precisa, geralmente, quando monta uma equipe dessas divisões menores, a gente precisa pautar o perfil da divisão, sabe, Fernando? Para que a gente possa ser o mais assertivo possível, né? Então, eu acho que a diferença, ela passa muito pela característica do jogador, ser um jogador de mais competitividade, né? A Série B tem muita particularidade. Te confesso que eu já treinei as 4 divisões, eu tive esse prazer desse ano estar dirigindo a Série B e ter esse know-how de ter dirigido as 4 divisões. Para mim, foi a competição mais difícil que eu encontrei, né? Por causa dos campos, das logísticas, entendeu? E a gente encontra esse tipo de dificuldade e passa a ser um jogo muito mais competitivo, muito mais de transpiração do que um jogo técnico, você pautando uma diferença entre a Série B e a Série A. Outra coisa que concerne muito, Fernando, que você tem 2 tipos de competição dentro da mesma competição. Você começa com uma fase de grupo, que são 14 jogos, né, um ponto corrido, e depois, para você chegar ao acesso, são 3 mata-matas, e chegar ao título, são 5 mata-matas. Aí você sabe que mata-mata você muda um pouco o perfil da característica da sua equipe. Ô Marcelo, se na Série A a gente tem dificuldade com campos, como são os campos, o estado de gramado, instalações na Série D? Cara, assim, são situações mais inusitadas que eu já vivi na minha carreira. Assim, a ponto de jogar no estádio, eu não vou dizer o nome porque eu respeito o estádio, o local que a comissão técnica fica era um lado externo com uma cadeira de plástico, uma mesa de plástico, um saco de cimento onde eu coloquei as minhas roupas como um armário, entendeu? Então você passa por essas situações inusitadas, você joga 15 horas por causa que não tem refletor, com temperaturas muito altas, gramados muito difíceis de você jogar. Teve gramado que a gente foi estádio que a gente foi jogar que o gramado não tinha irrigação. Então, assim, são dificuldades que a gente vai encontrando, que a divisão nos proporciona
e você tem que estar preparado para isso tudo, entendeu, Fernando? Sem dúvida. Vai na raça, tem que ir na raça. A arbitragem também é complicada na Série D, não tem VAR, não tem muito acompanhamento da mídia. Como é que é? Assim, Fernando, até me surpreendeu positivamente a qualidade dos árbitros da Série D. Geralmente eles colocam árbitros novos, né? E como a Série D é regionalizada, eles colocam o árbitro mais da região. Geralmente jovens árbitros, né? E eu vejo cada vez mais na arbitragem preparando novos árbitros, né? Então, assim, não tive muita dificuldade. Agora, na questão dos 3 últimos mata-mata, a gente teve já árbitros de primeira linha, né? A gente teve árbitros FIFA e árbitros da primeira linha que apitam Série A. E a gente deu sorte, assim, porque o último mata-mata foi um clássico regional, né? Foi Santa Cruz e América de Natal. Então tivemos a oportunidade de ter um belíssimo mata-mata em 2 arenas, né? Uma na Arena Pernambuco, primeiro jogo contra o América, onde a gente venceu 2-1, e o jogo do acesso foi na Arena das Dunas, que a gente empatou com o América 1-1. E aí isso foi um plus bom que a gente teve para o jogo mais importante dos últimos anos do Santa Cruz, que foram em 2 arenas. Isso aí, claro, que qualificou o jogo. Tivemos a arbitragem, né, do FIFA, Ramon Abate Abel, que apitou o jogo contra o América na Arena das Dunas. Então, assim, já passou a ter VAR na fase mata-mata, entendeu, Fernando? Melhorou muito a qualificação do jogo. Nós estamos conversando com Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz. O time conseguiu acesso da Série D para a Série C. O Santa Cruz, uma equipe muito tradicional do futebol brasileiro, muito forte no Nordeste do país. Marcelo, se você... lógico que são inúmeras situações que precisam evoluir na Série D. Mas se você fosse apontar a principal que você acha que tem urgência, o que deveria ser feito para melhorar a D? As vistorias dos campos, Fernando. Tem campos que são aprovados para ter os jogos e é inadmissível ter uma partida profissional num campo dele. Eu posso te confessar que nessa trajetória eu me deparei assim, com 3 campos que impossível, nem na Várzea você encontra. Então, assim, uma coisa que eu apontaria era uma vistoria mais rígida da CBF quanto à liberação dos campos para poder ter os jogos da Série D. Viagem, deslocamento, é ônibus, é avião? Como é que é essa rotina, esse dia a dia? Sim, deixa eu explicar um pouco, Fernando. Assim, ela é regionalizada, né? A primeira fase ela é regionalizada e o primeiro mata-mata também. Então, até 700 quilômetros o deslocamento é de ônibus, correto? Sim. E mais de 700 quilômetros de distância ela já passa a ser por avião. Então, assim, tem essas regras dentro da competição, entendeu? Então, assim, até o deslocamento ele não fica tão ruim, porque como é uma competição regionalizada, por exemplo, para os teus ouvintes entender, a gente pegou aqui equipes do Rio Grande do Norte, a gente pegou equipes da Paraíba. Então, assim, na questão na fase de grupo, né? Então, na questão e do Ceará. Então, na questão do Rio Grande do Norte e da Paraíba, são deslocamentos curtos aqui para Santa Cruz, que são próximos. Então, na fase de grupo, a gente só teve uma viagem de avião e foi para Fortaleza. Então, a questão da logística não fica tão ruim. Eu entendo que foi uma coisa muito bem pensada pela CBF, regionalizar a primeira fase e o primeiro mata-mata. Isso é importante, quando tem pontos positivos, merece ser destacado. Não adianta só apontar as falhas, quando há soluções é importante a gente valorizar. O Nordeste, a Série D, a Série C, enfim, sempre foram locais de revelação de jogadores. Você vê, Marcelo, essa história ainda da futebol do Nordeste, revelar jogadores, ter força? Os empresários já dominam também essas séries? Sim. Uma percepção muito grande é a questão da observação da Série D. Muitos bons valores, Fernando, muitos bons valores. Eu observei bons jogadores, jovens jogadores, bem qualificados nessa divisão, né? Então, assim, é uma competição, né, que os clubes poderiam ter uma maior gama de observação para que
pudesse fazer uma captação de atletas, né? Isso aí, para mim, foi muito benéfico. Eu joguei a competição e nós conseguimos, assim, observar bons valores. Então, alguns bons jogadores que, com o tempo, vão se destacando em divisões maiores, geralmente saem nesse primeiro momento da Série B. O futebol do Nordeste ainda revela jogadores, ainda surgem jogadores. Sim, bastante, bastante. Eu milito, né, aqui no futebol do Nordeste desde 2015, quando eu tive a minha primeira passagem pelo Ceará, depois, né, CSA, CRB, alguns clubes do Nordeste. Então, assim, revela bastante jogadores que depois vão despontar no cenário nacional e até no cenário mundial. Você é um cara experiente, já disputou as 4 séries nacionais, como você mesmo disse. O que muda da B para C? Da B para C, primeiro o formato de competição, né, que você tem que estar muito atento. A Série C ainda não é ponto corrido, ela tem uma competição que a primeira fase elas são 20 clubes, classificam 8, depois tem o grupo de 4 e sobem 2 de cada grupo. Para mim, de todas as divisões, B, C e D é o formato mais plausível, né? Você tem mais chance de percentual para o acesso, né? E hoje eu posso te falar, Fernando, que a Série C ela subiu muito de divisão. Te reputo que a Série C hoje ela tem um nicho de como se fosse a Série B de 10, 12 anos atrás, que estava evoluindo, se qualificando. Eu vou dizer que hoje a Série C é uma B menos, entendeu? Está já batendo ali com bons orçamentos, boas estruturas, bons campos, e a gente já tem aí haja vista que o ano que vem, 26 ou 27, ela já vai ter o formato de pontos corridos, né? E a Série B já com um plus maior, com um orçamento maior, já passa a ser um campeonato mais técnico, mas o campeonato da Série C tem evoluído bastante. O que predomina nessa Série C e D são os SAFs, né? Isso está fazendo a diferença, o poderio econômico está fazendo a diferença, como tem feito na série principal? Sim, sim. A Série C, a Série D ainda é um pouco mais nivelado. Esse ano nós tivemos assim, alguns clubes que destacaram mais, como o Santa Cruz está indo para a parte do SAF, a Portuguesa de Desportos era uma candidatíssima ao acesso, ficou no primeiro mata-mata, e o América, né? Então nós estamos falando aí 2 clubes que são SAF, né? O América de Natal e a Portuguesa, SAFs consolidados, e o Santa Cruz que já está tendo formato, já trabalhou, né? Campeonato Brasileiro já com formato de SAF. Então, assim, sim, predomina bastante a questão da SAF. A Série B, ela já é uma competição que tem bastante SAF no cenário nacional. Ô Marcelo, eu acho que o perfil muda, mas o jogador da D para C, ele muda muito? O cara tem que ser um pouquinho mais habilidoso ou ainda entra aquele jogador de força? A C já qualifica um pouquinho mais a parte técnica, né? Já tem que ser um jogador com refino técnico maior, já com um pouquinho mais de know-how, um pouquinho mais de bagagem. A Série C já tem um toque técnico maior do que a D. Ainda a D, eu costumo dizer que meus jogadores, meu time é um time bem qualificado, os jogadores que jogaram o Campeonato Paulista da primeira divisão, fizeram boas contratações, mas eu costumo dizer, se a gente não colocar o tempero e a competitividade da Série B, a gente não teria conseguido alcançar o acesso. Porque você pode ter um time qualificado na B, mas você precisa ter muita competitividade. Costumo dizer que é o molho da Série B. A Série C já está tendo uma evolução técnica muito boa. Ô Marcelo, hoje cada vez mais fica claro que time que não está estruturado econômico, financeiramente e também de recursos não consegue decolar. E um dos problemas que a gente pode apontar no Santa Cruz, olhando de longe, você me corrija se eu estiver errado, a modernização do estádio, construção de CT ou a melhora do CT. Quais são os planos do Santa Cruz para, de repente, a ascensão continuar positiva? Sim, né? A semana passada já foi colocada para a imprensa e para todo o público já as questões da SAF, né? Então, o Arruda vai ser modernizado, né? Ele tem um período de aporte para fazer a modernização do Arruda, e tem os períodos e os valores, isso já colocado em público, né? Para a imprensa e para os torcedores. E construção de um novo CT, né? A gente
Agora nós temos o Arruda, onde a gente usa como treinamento. Também tem o CT de Ninho das Cobras, que tem 2 campos de treinamento. Mas isso tudo com a chegada da SAS, tem tudo um plano de modernização para que possa modernizar o Arruda, que para 60 mil pessoas, né? Não vai fazer um novo estádio, né? Vai ter uma modernização dele e também a construção de um novo CT. Então, isso tudo já é um planejamento já para a entrada da SAS, que deve assinar o contrato. O que eu não consigo entender, Marcelo, Recife, 3 grandes times, Sport, Náutico e Santa Cruz. Regiões valorizadas da cidade. Você tem uma arena um pouco mais distante, a arena de Copa do Mundo, tudo bem que o projeto de mobilidade viária não foi concluído, tem uma dificuldade de acesso. Eu não consigo, como é que ter um estádio à disposição como esse e você pensar em reforma, construção, modernização, isso é uma observação da minha parte. Mas você, como um cara que é estudioso, que vive o futebol há muitos anos, cara, às vezes não falta um pouco de racionalidade? Sim, a gente tem essa dificuldade, sabe, Fernando? A questão Na Itália, por da exemplo, em Milão, a Inter joga, quando não joga a Inter, joga a Juventus no mesmo estádio. Eles mudam o nome, mudam as cores e tal. Eu não entendo como a gente não consegue aqui. É verdade, a gente aqui, né, os 3 clubes, cada um tem seu estádio, mas foi e regiões valorizadíssimas na cidade. Sim, a expansão de Recife é incrível. Sim, os 3 estádios estão na questão localização privilegiados, os 3, né? São bem dentro da cidade, muito bem localizados. E a arena, ela foi construída um pouco mais de distância, a questão da mobilidade. O metrô não chega até lá e assim é uma grande dificuldade que tem essa questão de mobilidade e a chegada na arena. É uma arena muito boa, a gente gosta muito de jogar na arena, mas o nosso torcedor tem muita dificuldade porque uma questão de 1 hora de distância, quase de carro, da grande... porque ela fica em Camaragibe, né? Então fica um pouco distante. E a questão de quem não vai para o estádio de carro tem muita dificuldade dependendo do horário do retorno. Isso é uma grande dificuldade. Temos uma grande arena que não fica, né, dentro da cidade de Recife. Pois é, Marcelo. Agora, a perspectiva do Santa Cruz na Série C, com certeza é de acesso, investimento não vai faltar. Eu acho que vale a pena esse registro que a gente fez, com certeza, pelo tamanho do Santa Cruz, pelo que ele representa na história do futebol brasileiro. A rapaziada mais jovem talvez não reconheça, né, ou não tenha proximidade com a história que tem o Santa Cruz dentro do futebol brasileiro, por esse período aí de dificuldades econômico-financeiras, mas nada como ver um gigante se levantando, né? Verdade, Fernando. Aqui nós temos um clube que tem 5 milhões de torcedores, né? Segundo a informação que eu tenho. Clube que já teve vários jogadores convocados para a seleção brasileira, chegando a fases agudas de campeonato brasileiro nas décadas passadas. E é uma torcida, talvez eu possa te garantir, que é uma das mais apaixonadas do futebol brasileiro. Uma mobilização impressionante. Nossa média de público no ano é uma coisa extraordinária. Então, assim, a gente fica muito feliz de entregar esse acesso ao nosso torcedor e que a gente agora, né, vai fazer um planejamento. Estamos jogando a semifinal, Fernando. Vencemos o Maranhão no primeiro jogo da semifinal, sim, lá no Castelão, em São Luís, e temos o jogo de volta sábado às 7h30 da noite na Arena, que é o jogo que a gente... Daqui a pouquinho vocês estão em campo. Mais tarde a gente já vai estar em campo já para poder fazer esse jogo de volta. Então a gente espera que no dia de hoje a gente consiga essa classificação para que possa levar a gente à final e tentar buscar esse título, que é sempre importante conquistar título, além do mais numa equipe, né, como o Santa Cruz. Legal, Marcelo, parabéns por mais esse sucesso, parabéns para a torcida do Santa Cruz, que agora o caminho seja só uma reta, uma subida para o Santa Cruz voltar ao lugar que ele sempre teve aí na série principal do futebol brasileiro. Parabéns a todos aí, é sempre bom falar com você é um vencedor. Muito obrigado pela gentileza, viu, Marcelo? Obrigado, Fernando, pelo convite, um grande abraço, um ótimo dia para todos. Tá aí o técnico Marcelo Cabo do Santa Cruz comemorando o acesso da Série D para a Série C. Futebol brasileiro aí tem essas movimentações, é muito legal a gente poder acompanhar isso.
Muito obrigado. Mundo dos Esportes. Já já tem mais.